Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos nós aguardando a entrada do queridíssimo comunicador, jornalista, autor de livros, o Fernando. Deixa ele entrar. Quem estiver entrando agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo Viver Melhor. Eu estou assim com um pouquinho de uma forte crise alérgica, não é Covid, realmente é uma crise alérgica, mas está tudo certo, é isso aí. Vamos ficar só esperando o Fernando. Lembrando que hoje a gente também está tentando fazer a transmissão ao vivo para o YouTube, né? E se realmente não for possível, a gente vai ter um repeteco no YouTube. A ideia hoje está lançando no YouTube também a nossa página, para aqueles que não têm o Instagram também poderem participar. Você consegue abaixar um pouquinho, porque está pegando muito o nosso perto. Ele vai entrando. Nada? Então, o Grupo Viver Melhor é um grupo de 3 meninas idealistas que trabalham com o público idoso e que há algum tempo entendeu de se discutir o processo de envelhecimento. Então, criamos a empresa Viver Melhor, fazemos consultoria para empresas a respeito desse processo de envelhecimento, de dúvidas, que a empresa entenda que é um público diferenciado e que precisa de uma abordagem diferenciada também. Fizemos o evento Expo Viver Melhor, que em 2021 devemos ter um formato híbrido, mas 2022 a gente volta com tudo. É só chegar a vacina, a gente volta com tudo. E diante da demanda do nosso consultório sobre informação e desse momento de muita angústia e incerteza, nós nos programamos para fazer essas lives semanais. E hoje temos a honra de estar aqui falando com alguém que é tão querido, que tem uma expertise tão importante e que vê o outro lado, né? Várias pessoas falam, vocês têm que falar do lado da família, do cuidador. Hoje é o dia. Bem-vindo. Muito obrigado, que legal estar aqui com vocês. Que prazer conhecer vocês virtualmente. Espero que em breve a gente possa se conhecer, como tu disseste, né? Depois da vacina, que a gente possa se conhecer pessoalmente também. Que bom. Fernando, uma satisfação ter você aqui com a gente. E a gente queria, assim, primeiro, né, que você, de uma forma muito sua, muito espontânea, se apresentasse, né, profissionalmente. Você é jornalista, autor de livros, e aí, o que você tem para nos contar? Bom, vamos lá. Minha principal credencial aqui e em qualquer outro lugar, eu sou um neto cuidador, eu fui um neto cuidador muito apaixonado pela minha avó, a vovó Nilva, que foi diagnosticada com Alzheimer e passou 6 anos com esse diagnóstico oficialmente feito. Eu sou jornalista por titulação e sou autor de 5 livros que abordam esse universo das demências, tanto para o público adulto quanto para o público infantil também. Eu sempre senti essa necessidade de abordar mais Alzheimer, o envelhecimento, dentre outras temáticas, inclusive a morte, desde crianças até adultos. Eu acho que boa parte dos meus leitores dos livros infantis são adultos, porque quando tu embarca nesse universo, tu consegue, de uma forma muito lúdica, alguns conceitos também, como a morte, por exemplo. E como quando a minha avó foi diagnosticada, muitos anos atrás, quase 15 anos atrás, tudo era muito negativo ou muito técnico, tudo que falava sobre a demência na internet, ou em qualquer outro conteúdo, em revistas, que fosse, era sempre muito técnico ou extremamente obscuro, e nada incentivava a família a ir em frente e cuidar de quem se ama. Então eu resolvi entrar de cabeça nesse projeto, desde aquela época, nas redes sociais, nas páginas que eu tinha, no YouTube, no Facebook, que é o trabalho lindo que vocês estão fazendo hoje no Instagram. E foi olha, revelador para mim também,
como que essa janela para o mundo, enquanto eu estava cuidando de alguém, me ajudou também a entender que o meu desafio não era uma derrota todos os dias, mas que existiam muitas vitórias. E eu acho que é essa mensagem que eu tento passar. E, bom, esse sou eu, um familiar cuidador. Hoje eu sou um membro do Global Brain Health Institute, que é como Fellow for Equity in Brain Health, que na verdade é um programa que prepara a próxima geração de líderes em envelhecimento e demência, para que a gente possa, de alguma forma, minimizar os efeitos negativos do Alzheimer nessas três estruturas, tanto para a pessoa que vive com a demência, quanto para a sua família, quanto para a comunidade também, que é muito importante. Excelente. E aí a gente também, né, além de você ter se apresentado, também o público geral já te conhece, você ficou, assim, se transformou numa pessoa muito inspiradora, né, para vários e vários familiares e cuidadores, profissionais. Aí a gente queria primeiro também começar, assim, tendo uma dimensão, né, de como que era, assim, a sua relação com a sua avó, né? Que história que é essa? Que avó que era essa para você? Como é que era isso? Ah, legal tu começar isso com essa pergunta. E sabe que algum tempo atrás eu estava dando uma palestra em um grupo de idosas, em um clube bem tradicional aqui de Porto Alegre. E elas todas já eram avós. E no final da palestra, a que comandava o grupo veio até o palco e ela disse para todas as outras, em seu discurso, que todos estavam muito emocionados, que todas elas queriam um neto como eu. E eu falei para elas, bom, para terem um neto como eu, vocês precisam primeiro serem uma avó como ela também. Acho que é muito importante a gente entender que esse amor, embora a gente fale sobre um amor incondicional, bom, ele estava condicionado sim à relação que nós tivemos ao longo de toda a nossa vida, que foi uma relação de amizade. Minha avó, ela sempre se interessou em ser, além de minha avó, uma grande amiga. E a gente sabe que ela poderia ter optado por ser uma avó distante, e a gente vê muito disso por aí. Ela podia ter sido uma avó não muito interessada, e ela ainda assim seria a minha avó. E nós teríamos esse vínculo. Mas uma amizade se constrói. E nós construímos ao longo da nossa vida. Diga, desculpe. Fernando, e com esse vínculo tão forte que você já tinha com ela, né, ao longo da sua infância, no início da sua adolescência, como é que foi para você receber esse diagnóstico, né? Que a sua avó estava com doença de Alzheimer? Tá travando para vocês ou tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão travando um pouquinho para mim também. Melhorou? Ah, então tá. Vocês podem me interromper se acontecer algum problema. Tá bom. Tá ótimo. Nossa, internet. Vocês estão aí? Tá falando um pouquinho, deixa eu ver. Ô, Fernando, eu vou ver um Diga. pouquinho se é a internet aqui. Claro. Peraí. Será que se eu apertar aqui, ó, sai? Sim. Não sei se eu mudar a internet aqui. Na internet, acho que já vai Ficou voltar. melhor. Vamos ver. Esse ficou Tá melhor para vocês? Para mim tá ótimo. Isso, agora ficou bom. Agora ficou bom. Ó, legal. Então, você me perguntou sobre a descoberta do diagnóstico, né? Levando em consideração a relação que nós tínhamos como foi pra ao longo você? de nossa vida. Isso. Ó, travou mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Descobrir o diagnóstico da doença de Alzheimer é ainda um momento muito desafiador, por ser ela uma doença incurável, né? Quando a gente descobre a doença em alguém que a gente ama, seja qual for a doença ou o desafio na vida, nós buscamos também por uma solução, não uma solução paliativa. Ninguém vai ao consultório médico buscando por uma resposta paliativa. A gente quer curar quem a gente ama, independente do dinheiro, independente do esforço. A gente quer pelo menos ter essa possibilidade. E a doença de Alzheimer não nos dá essa possibilidade, né? Nós vamos conviver com essa doença até o último dia de vida dessa pessoa amada. Então, descobrir o diagnóstico é um momento muito desafiador. Primeiro, porque a gente se coloca na posição de questionar toda a vida que nós havíamos planejado para o futuro,
E nós nos colocamos com essa frustração em um patamar onde, bom, não há nada a ser feito, eu não posso curar quem eu amo, e isso nos leva de encontro a um conceito de derrota, né? Descobrir a doença da minha avó me fez, sim, encarar o momento mais obscuro durante esses 6 anos de diagnóstico. Eu não acho que perder a minha avó tenha sido o momento mais difícil, mas encarar o diagnóstico, sim. A gente está falando de 15 anos atrás, então, como eu disse, não tinha conteúdo suficiente sobre a doença. Nós vivemos em um país que não tem um plano nacional de enfrentamento das demências, então são muitas as ações esparsas que a gente encontra, uma aqui, uma ali, mas elas não são conectadas pelo sistema. E é muito difícil para alguém que vem do sistema público de saúde encarar esse diagnóstico em uma consulta, muitas vezes, bom, no melhor dos casos, de 30 minutos, né, corrida, com uma comunicação, muitas vezes, bastante falha do profissional de saúde. A gente sabe que isso acontece bastante. E a gente sai com aquela bomba e uma doença que não pode ser curada e que vai me acompanhar para o resto da vida. Mas eu acho... Você está ouvindo a gente bem? Está travando um pouquinho. Eu tô te escutando agora. Sim. Tá. Pode falar. Travou bastante? Vocês conseguiram me escutar? Até 30 minutos de consulta. Isso. Buenas. Agora voltou. A internet está um pouquinho... Tá ruim, mas a gente vai seguindo. Mas eu acho uma coisa importante, então, mudando um pouco esse fluxo do... Sim, foi um grande desafio, uma doença que não pode ser curada pelo familiar, isso gera muita frustração. Mas aí a gente chega na parte das decisões, né Ju? Todas as famílias que enfrentam esse diagnóstico, a doença nos obriga a fazer decisões difíceis. Principalmente quando não há recursos para esse cuidar, né? Quando os recursos públicos são muito inacessíveis e no meio privado, muitas vezes não há condições. Quem no nosso país pode pagar um fisioterapeuta, um psicólogo, um geriatra, um neurologista, um fonoaudiólogo, que mais? Um TO, um musicoterapeuta. Eu adoro aquelas palestras quando o médico vai lá na frente e fala, não, porque vocês precisam disso, 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 e eu fico calculando na minha cabeça, quem pode pagar por isso? Então, como a gente enfrenta toda essa dificuldade, as decisões são muito difíceis de serem tomadas, né? Mas quando há uma reserva afetiva, que é um termo que eu trago bastante nesse novo livro, as decisões são mais fáceis. Elas nunca serão fáceis, elas são menos difíceis de serem tomadas. Então, quando a minha avó foi diagnosticada com a doença, nós vivíamos um período muito difícil, economicamente falando. Eu larguei algumas cadeiras da faculdade primeiro, depois eu tranquei a faculdade, eu fazia filosofia na Federal do Rio Grande do Sul, à época. Depois acabei largando também a minha empresa e foi quando eu me vi não só neto, não só melhor amigo, mas parte pai também da última fase de vida da minha avó. Uma decisão muito difícil, eu conto também, né, nesse novo livro, que eu via os meus amigos se arrumando para suas formaturas, eu ia até a formatura, eu vibrava com eles, mas eu pensava no fundo, será que vai chegar a minha vez? São decisões muito desafiadoras, mas elas acabam sendo menos sofríveis quando há uma reserva afetiva, um vínculo que foi criado ao longo de toda a nossa vida. Então a gente tem que entender que quando a gente cria esse vínculo positivo com alguém que está nesse nosso ecossistema, a gente não está só beneficiando ao outro ou a si, a gente está beneficiando ambos. Porque é muito mais fácil cuidar de alguém com quem se tem um bom vínculo e vai ser muito mais benéfico também quando estivermos na posição daquele que é cuidado, né? Ser cuidado por alguém que amamos, que nos ama, que tem um sentimento positivo, um histórico de vida bacana conosco, vai ser sempre melhor. Então eu acho que essa reserva afetiva criada ao longo da nossa vida facilitou muito o processo das decisões que vieram após o diagnóstico. Fernando, tem muita gente querendo você de neto, viu? Eu já tenho um fã-clube. Como é que foi para você, primeiro, ver que ela estava um pouco alterada, né? Como é que foi receber um diagnóstico de uma doença que não tem um teste que você faz e fala? Você sempre fala, será que esse médico está sabendo mesmo? Não tem, tipo, uma glicemia que eu vejo um diabetes.
Então, como é que é isso? Hoje eu tô sem voz. Emoção. Não, eu te escutei, não tem problema. Bom, vamos lá, essa é uma ótima pergunta também. Infelizmente, a gente não tem um exame de sangue ou qualquer outro exame 100% assertivo que te diga em vida, ó, fulana está com Alzheimer, vovó está com Alzheimer. E isso facilita a nossa negação, porque todo familiar que enfrenta o diagnóstico de uma avó, de um pai, de uma mãe, nesse contexto do Alzheimer, a gente vive uma escala de aceitação, né? O primeiro estágio vai ser sempre a negação. Ela pode durar um dia, uma semana, 2 anos, 5 anos. Por isso que é tão importante que esses profissionais no entorno da família possam entender também quais são esses estágios e dar valor a cada um deles, especialmente esse da negação. A gente entra numa negação sistemática onde a gente reforça esse conceito do velho caduco. Vocês já devem ter escutado, com certeza, que fulana estava ficando só caduca. E na época da minha avó... Exatamente, a gente encara todos esses problemas... Não me anima, não. Eu quero ficar velha, não vai me animar, não. Mas a gente associa todos os sintomas, os sinais da doença de Alzheimer ao caduco. Só que o problema é que a gente já tem essa consciência cultural de que o velho fica caduco. Então as coisas acabam sendo automáticas. Aí quando a gente recebe um diagnóstico que a gente não pode curar, ou seja, tiraram todo o controle que a gente tinha do mundo... Ó, pera que eu acho que falhou aqui. Vocês estão me escutando ainda? Então, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente perde o controle e a gente reforça essa narrativa de que fulana tá só ficando mais velha. Fulana tá caducando. Imagina, minha avó não tem Alzheimer. Minha avó tá só ficando velha. Com 75 anos, ela já tem que tomar os remédios todos errado, ela já vai esquecer o nome dos netos, isso é normal. Por quê? Porque a gente não pode curar, a gente tem aquela frustração, então a gente nega tudo. Foi muito difícil sair dessa primeira etapa, para mim. Eu enfrentei muita resistência. E até chegar no momento em que eu disse para mim, bom, a minha avó tem Alzheimer, eu sofri bastante e eu certamente fiz ela sofrer muitas frustrações também. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, vó, que dia é hoje? Não sei. Bom, então pensa, que dia é hoje? Não sei. Bom, vó, raciocina, vó. Como é que a senhora não sabe que dia é hoje? Tem uma árvore de Natal na sala, vó. Que dia é hoje? Não sei. Só que o que a gente faz? Quando a gente quer melhorar o músculo do braço, a gente vai numa academia. Né? Quando a gente quer melhorar a perna, a gente malha a perna. Se o problema é aqui, a gente automaticamente pensa, bom, eu tenho que exercitar a memória dela. E a gente acaba fazendo isso de uma forma que a gente só gera frustração de ambos os lados. Ela sabe que a resposta que você quer é óbvia, mas ela não sabe o que dizer. Então a gente gera essa frustração. E até o momento em que eu consegui desconstruir isso e entender o que a minha avó vivia de forma plena, foi quando ela olhou para mim pela primeira vez e ela perguntou, eu tenho netos? Aí eu desabei, eu chorei, eu gritei, eu reagi mal, mas eu reagi como eu tinha que reagir, porque existem emoções envolvidas no processo, e eu não posso exigir de mim que na primeira vez em que a minha avó, a pessoa que eu mais amo, esquece de mim, que eu reaja com maior naturalidade. A gente tem que também validar esses sentimentos, e acho que é importante. E aí eu olhei para mim mesmo, no espelho, e eu disse, bom, nada na vida faria a vovó Nilva esquecer do amorzinho da vovó, se não fosse de fato uma doença complexa como é o Alzheimer. E daí eu evoluí em todos os estágios, passei pelo conflito experiencial, que é a dificuldade de viver a sua própria geração enquanto se cuida de alguém mais velho. A gente acaba vivendo todas as referências daquele envelhecimento e a gente perde um pouco das referências da nossa própria geração. A gente deixa um pouco de lado. Enfim, passei por todos os estágios até chegar na aceitação, no luto antecipatório, na resignificação. E aí as coisas foram ficando não fáceis, mas menos sofríveis. Mas você fez isso de uma forma tão plena e tão verdadeira que você conseguiu transmitir isso, né? Seja nos seus canais sociais, nos seus livros, e isso foi se tornando inspirador para as pessoas. E aí a gente, assim como não tem um exame tão exato que fala da doença, a gente também não tem um tratamento que faça com que aquilo ali vá melhorando. O
máximo que o tratamento vai tentar fazer é lentificar a piora. Né? Isso é outra questão também muito nova. Assim, poxa, eu me debruço tanto, eu faço tantos esforços, mas não para vir uma melhora, mas sim para se evitar uma aceleração da piora. E nessa história de piorar, vem as perdas da autonomia. O não pode, né? Não pode mais dirigir, não pode sair sozinha, não pode morar sozinha, não pode. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente se você e sua avó tiveram que lidar com alguma sensação dessa de imposição de um novo limite e como que foi isso? Legal. Bom, vamos lá. Estágios de dependência não são determinantes, né? As pessoas acham que uma pessoa dependente será dependente para o resto da vida, que a partir de certo diagnóstico a pessoa já tem uma dependência plena, constante, e todos nós teremos ao longo de nossas vidas momentos de dependência diferentes que vão ser intercalados com dependência, independência. Né? Nós, quando crianças, éramos dependentes de alguém, depois nos tornamos independentes. Uma perna quebrada pode já ser um fator para que nos cause certa dependência. E um idoso com demência, especialmente naquele cenário ideal que a gente vislumbra, onde a gente consegue acessar o diagnóstico em um tempo oportuno para que decisões sejam feitas com antecedência, para que a família possa se preparar e se estruturar para o futuro. Né? Nesse cenário, aquela pessoa ainda tem muita autonomia e essa autonomia deve ser valorizada. A gente não pode achar que, a partir do diagnóstico da doença, nós, como familiares, temos o direito de entrar naquela casa, tirar o idoso de suas próprias referências, levá-lo, seja para uma instituição de longa permanência, seja para a casa dos filhos ou dos netos, e tirar dele todas as atividades com relevância que ele tem na vida dele e que ele aplica na vida dos outros também. Então, eu acho que é um trabalho muito minucioso de identificar qual é a dependência que está se mostrando presente ali e como que a gente pode gerenciar isso sem afetar o propósito de vida daquela pessoa no mundo. Porque aquela pessoa ainda existe. E dentro dessa frase do você não pode tal coisa, acho que a gente pode mudar um pouco também. A gente pode começar a pensar, bom, o que ele ainda pode nessa fase em que ele está vivendo? Bom, como que a gente pode adaptar o que ele não pode mais para que ele possa, ao invés de simplesmente chegar na frente dele e falar de cima, você não pode mais sair de casa sozinho, você não pode mais dirigir. Aí a gente olha para outros países. Eu agora tive a oportunidade de ficar um tempo no Instituto Internacional de Saúde Mental na Irlanda, e lá um idoso com demência pode dirigir depois. Vocês me escutam? Peraí, travou. Você estava falando da sua experiência na Irlanda. Na Irlanda. Pode dirigir idoso com demência. Exatamente. Com demência. Opa. Voltou? Voltou. Só. Fernando? Sim, agora sim. Legal. Na Irlanda, por exemplo, um idoso com um diagnóstico de Alzheimer, ele pode continuar dirigindo, desde que na carteira de motorista dele conste o diagnóstico dele, que ele tem problemas de memória. Uma pessoa vai até a residência dele, dentro do carro dele, para fazer uma avaliação do que ele ainda pode, se ele pode dirigir dentro do bairro ou fora do bairro, se ele pode pegar a estrada, para onde ele pode ir. E aqui no Brasil, infelizmente, e eu estou falando mais, inclusive, das famílias do que dessas estruturas mais avançadas, a gente poda essas pessoas o máximo que a gente pode. Não, você tem uma doença incapacitante agora, você não pode mais se gerenciar, então você tem que sair da sua casa. Se você fuma, você vai parar de fumar. A gente tem que doar o cachorro da vovó. E essa pessoa vai perdendo o propósito na vida. Eu digo que a pior prisão do velho é a poltrona.
A gente coloca ele na poltrona, sentadinho, o senhor fica aqui que eu vou lhe trazer a janta. E tudo vai até aquela poltrona. Isso representa duas coisas. A primeira, você não tem mais capacidade de fazer as coisas. E a segunda é o isolamento daquela pessoa. Ou seja, ele não senta mais, talvez porque isso é socialização. Então, ao invés de enfrentar as dificuldades de alguma forma, a gente isola aquela pessoa para que ele não participe. E essa pessoa vai perdendo relevância na vida, tanto dele quanto dos outros. Isso é terrível. Eu sempre digo para as famílias, cara, vai lavar louça, leva a tua avó junto, pede para ela lavar. Mesmo lavar a louça já é se sentir presente, já é fazer parte da família, já é ter um papel na casa. Quanto mais a gente aprisionar aquele velho à poltrona, mais a gente está dizendo, olha, você talvez seja um fardo nessa casa, a gente tem que trazer tudo para ti, você não tem relevância, você não tem função. Então, quando a gente leva até a cozinha ou até a área de serviço para estender uma roupa, mesmo que faça errado e depois a gente tenha que fazer de novo, a gente está mostrando para ele, esse é o seu lugar e você tem importância aqui. Perfeito. Tá muito ruim a internet, Ju? Tá dando umas falhas, mas não tá péssimo, não. Está conseguindo entender. Dá para sobreviver. Fernando, a questão então que você está falando é muito importante, né? A questão de limitar o indivíduo à proporção da incapacidade. Evitar, então, a questão de tirar tudo só porque ele recebeu um diagnóstico, né, de uma demência. E a gente tentar ir valorizando o que ele ainda consegue, supervisionando o que ele consegue, avaliando a situação de risco para poder limitando as atividades a partir do momento que a doença avança, a partir do momento que ele está numa fase que aquela dificuldade acontece. E a partir daí eu aproveito para fazer uma pergunta, né, de um termo que você usa no seu livro, que é a questão da mentira terapêutica. Né, fazendo uma contraposição com essa questão da incapacidade, gostaria que você explicasse para o público, né, a questão, né, o que é a mentira terapêutica, o benefício, em que isso pode ajudar, né, na questão de lidar com esses pacientes no dia a dia, lidar com esses familiares no dia a dia. Legal, ao longo desse processo de cuidar da minha avó, eu enfrentei essa dificuldade, como vocês acabaram de dizer, de não existir uma receita de bolo, né? Não tem uma receita pronta que a gente possa seguir, não tem uma estratégia que seja amplamente válida em todas as famílias, e a gente tem que viver, na verdade, a estrutura do acerto e o erro. A gente acerta aqui, a gente erra ali, daqui a pouco vai dar certo de novo, vai voltar a dar errado, e a gente segue essa estrutura do acerto e do erro. Então, eu, ao longo do processo, desenvolvi algumas coisas que pudessem, de alguma forma, nortear as famílias, como a mim foram muito importantes. Desde mentira terapêutica até o método que eu falo, o método MMA, que é o que eu tenho que mudar, o que eu posso manter e o que eu posso adaptar. Então, é o método MMA, que eu acho que é um questionamento que todas as famílias devem se fazer. Só vou reforçar que se estiver travando muito, me avisem, fiquem tranquilas para me interromper. Tá bom. A mentira terapêutica é algo ainda... não existe um guia de ferramentas para a utilização dela, então eu tentei trazer algum norte um pouco mais ético nesse dilema de como utilizar a mentira dentro da doença de Alzheimer. Algumas pessoas são contra, outras pessoas são favoráveis, dentre elas profissionais também. Então, acho que é muito da família aceitar a utilização no momento certo. O que representava a mentira terapêutica para mim? Bom, para começo de conversa, tem que ser um benefício para ambos os lados. Não pode ser uma forma de fugir do desafio para a família. Eu não posso utilizar a mentira só para que fulano sente na sua poltrona e me deixe em paz depois de perguntar 40 mil vezes a mesma coisa. Essa mentira terapêutica deve trazer algum benefício para a pessoa com demência também. Seja conforto emocional, conforto afetivo, deve trazer algum benefício. Quem tem o direito a utilizar a mentira terapêutica é outra coisa muito importante. Eu sempre reforço que o cuidador profissional, o enfermeiro,
o médico, a pessoa que está fora desse núcleo principal que vive as 24 horas da demência, toma muito cuidado na hora de utilizar, porque não Agora tá. conhece... Oi? Pessoa Voltou? que vive 24 horas, aí depois voltou. Isso. As pessoas que estão fora desse círculo que vive as 24 horas da demência em casa devem tomar muito cuidado na hora de utilizar a mentira terapêutica por não conhecerem o histórico completo dessa família, né, e daquela pessoa. Por exemplo, aí tem um exemplo muito prático e um exemplo da minha própria história. A vovó Nilva, ela passou 10 anos de sua vida vivendo agressões domésticas. Ela levou surras e surras de um homem com quem ela foi casada por 10 anos. Então eu sei que, com demência, se ela me perguntar quando é que fulano vai chegar, onde é que está fulano, muitas vezes a gente fala, fulano já está vindo, fulano está chegando, não se preocupe. Mas para ela isso seria uma preocupação. Porque embora ela não esteja comunicando por que ela está perguntando, ela pode ter medo de quando o fulano está chegando. Ela pode ficar ansiosa e ela vai manifestar isso no seu comportamento, talvez agressiva, perambulando pela casa, agitada. Então a gente precisa conhecer o histórico dessa pessoa, os medos, os traumas dessa pessoa, para que a gente possa utilizar a mentira terapêutica com maior embasamento ético, né? Então, como é que eu utilizava? Minha avó um dia me perguntou, onde é que está minha mãe? Morreu. E meu pai? Morreu. E eu falava sempre a verdade para ela, porque eu achava que era a minha função. Ela me ensinou a falar a verdade independente das consequências. Então eu falava, ela chorava, eu chorava com ela. E um dia ela me perguntou de 10 pessoas em sequência. Onde é que está fulano? Onde é que está Beltrano? Onde é que está fulano? E todos já tinham morrido há muito tempo. Aí no final dessa lista, desse obituário praticamente, ela me perguntou, ela me disse, aliás, ela não me perguntou, é tão difícil esquecer e tu fica me lembrando. Porque, claro, isso na verdade é uma agressão emocional fazer a pessoa reviver o luto da forma como foi vivido da primeira vez, várias vezes ao dia. Isso é uma tortura à nossa mente, às nossas emoções, às nossas lembranças. Então, depois dessa primeira vez, eu entendi que eu ia ter que flexibilizar a verdade de alguma forma. E eu fiz isso 5 minutos depois, quando ela me perguntou de novo, onde é que está minha mãe? E eu respondi para ela, sua mãe está na praia. Na praia? Fazendo o que na praia? Eu sabia que a mãe dela não havia conhecido a praia, que eles vinham de uma família muito pobre e que a minha avó adoraria ter levado a mãe dela para conhecer a praia. Então eu falei, ela tá na praia. Ela tá na praia? Ela tá com quem na praia? Eu disse, tem alguém falando aí? Desculpa. Achei que eram vocês. E quando ela me perguntou, mas ela tá na praia? Quem foi que pagou por isso? Eu disse, a senhora pagou, a senhora deu para ela de férias. Ela ficou tão emocionada com aquilo, ela ficou tão feliz em saber que ela havia proporcionado uma viagem para a mãe. Então, a mentira terapêutica para ela, primeiro, ela não gerou aquela frustração de ter esquecido a morte de um familiar, ela não gerou a tristeza do luto como se fosse a primeira vez, Fernando, mas ela gerou... Oi. Fernando, deixa eu te falar. A gente vai continuar filmando, eu só vou passar pro lado de cá, porque começaram o barulho de uma passeata aqui na porta do meu prédio. Que maravilha. Então, peraí. Vem cá, peraí. Tá filmando ainda, peraí. Vamos lá, eu vou contigo. Então, vem. Peraí. Só um minuto, gente. Aí. Pronto, aqui pelo menos o barulho é menor. Sim, tá tranquilo. Depois a gente tem que descobrir por que tem essa passeata. Olá. Opa. Vai caber todo mundo aí? Vai. Então, Fernando,
E aí, no caso, foi uma mentira que trouxe um bem-estar para ela, né? E aí é o que você chama, então, de mentira terapêutica, né? Isso, excluir as emoções negativas e gerar emoções confortantes, positivas. Então, ao dizer que a mãe dela estava na praia, que ela havia pagado, que ela havia pago pelas passagens, pelo hotel, por todos os custos, eu gerei felicidade. Porque o Alzheimer, a gente tem que entender, os familiares têm que entender que ele distancia essas pessoas da realidade e aproxima essas pessoas da imaginação. Então, nós temos que fazê-los imaginar que são felizes. Por mais que saibamos que eles são sim felizes, nós precisamos gerar essa imaginação da felicidade. E às vezes a mentira terapêutica pode ser um grande veículo para isso, desde que utilizado com muita cautela e de forma a preservar a dignidade dessa pessoa, ele vai ser um benefício para fazê-los imaginar uma felicidade. Seja de ter pago para a mãe uma passagem para a praia, seja por saber que os seus familiares não morreram e que ela não esqueceu, mas a gente precisa gerar emoções que imaginem felicidade. Maravilhoso. E você tinha comentado a questão de como o paciente ele é despersonalizado, como o idoso é despersonalizado a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, né? E aí, geralmente, os profissionais, aí eu me incluo, né? A gente preocupa muito com a rotina de cuidados, né? Então, é o horário para se alimentar, é o horário para dormir, é o horário para acordar, o horário do medicamento. Aí eu gostaria que você passasse um pouco a sua visão do outro lado, do familiar, né? Como eu posso manter esse cuidado, mas sem despersonalizar o paciente, sem despersonalizar esse familiar. A imagem que eu tenho na minha cabeça é que nós temos várias caixas. Numa delas está escrito vovó Nilva, na outra está escrito Alzheimer. Parece que depois do diagnóstico a gente tira ela da caixa onde tem o nome dela e a gente coloca na caixa que está escrito Alzheimer, onde a gente coloca todos os outros idosos que vivem a mesma situação. Né? A gente não está levando em conta, por exemplo, que talvez ela não goste de Roberto Carlos, ela goste de Metallica ou de Anitta, ou que talvez ela não seja aquela velhinha que vai ficar sentada fazendo crochê ou tricotando. Talvez ela goste de dançar e talvez até goste de uma cerveja. A gente não considera que o envelhecimento é múltiplo e que cada vez mais ele será múltiplo. Né? Conforme a gente ganha liberdade para viver quem realmente somos, e a gente está evoluindo nesse processo todos os dias, nós viveremos também envelhecências múltiplas. E quando a gente envelhece, a gente tem que priorizar quem é aquela pessoa. A gente tem que dar protagonismo. Por exemplo, a minha avó fumava pra caramba desde sempre. Ela sempre fumou. Quando ela foi diagnosticada com Alzheimer, eu tirei o cigarro dela, porque eu me vi na posição de pai e eu não deixaria a minha filha fumar. E se a minha avó tinha uma doença, não, então uma pessoa doente não pode fumar. E eu tirei isso dela. E engraçado, porque o cigarro foi, talvez, uma das únicas coisas que ela não esqueceu até o último dia de vida dela. A minha avó estava praticamente em coma, ela não abria mais os olhos no hospital, e ela pegava o meu dedo... Opa, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ela pegava o meu dedo de olhos fechados e tentava fumar o meu dedo. Então, isso foi parte de quem ela era até o último dia de vida dela. A imagem de vocês está falhando um pouco. Eu não tenho certeza se vocês estão me escutando. Estamos. Tá, legal. Então, a gente tem que entender. Primeiro, as pessoas que têm Alzheimer não se definem pela doença. Elas continuam sendo quem são. E sempre serão, até o último dia. E a gente tem que preservar não só a dignidade, mas também a identidade dessas pessoas. Não vale a pena, por exemplo, tirar as pessoas de dentro da casa delas e levar a um lugar completamente estranho, sem uma foto da família. A gente pode tentar, naquele novo espaço, criar um ambiente que transmita conforto, que transmita sua identidade. De alguma forma, a gente pode descobrir. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência maravilhosa que eu tive. Eu fui até a Holanda no ano passado para conhecer o Vila Demência, né? Que ele era um antigo hospital psiquiátrico
que foi reorganizado. Ali eles construíram uma cidade ficcional, onde tem estética, correio, bar, restaurante, tudo uma cidade normal, mas todos os habitantes são idosos com demência em estágio avançado. Então, eles não têm ideia que aquela cidade, na verdade, é um ambiente desenhado para eles. Claro que isso abre margem para várias discussões, mas o que eu quero falar é que naquele espaço eles têm 4 prédios de 2 andares. Cada prédio tem um estilo diferente. Um prédio foi desenhado para aqueles idosos de vanguarda, para os artistas, para aqueles que não casaram, os irreverentes, as cores são bem vibrantes, os quadros, os artistas, arte moderna. O outro prédio, ele tem tons pastéis, ele tem aquela arte bucólica de interior, tem muitas plantas. Aí tem um outro que é diferente, tem um outro que é diferente. Então, são 4 estilos muito distintos. Quando o idoso com demência chega para viver, e eles vivem até o último dia de suas vidas lá, depois que entram, quando ele chega, eles fazem toda uma pesquisa da vida daquela pessoa, das características e identidade daquela pessoa, e eles a colocam no prédio que mais se encaixa para que ele tenha uma vida social com as pessoas que estão ali, para que ele se conecte com as referências no seu entorno, né? Outros residenciais que eu tive a oportunidade de visitar lá, na porta, um residencial normal, um residencial de idosos, mas na porta daquele residencial, eles colocavam eles adesivavam toda a porta com a cor da porta daquele idoso na sua infância ou no seu passado. Olha que legal! Que legal quando a gente pode olhar para a família e perguntar: quem foi vovó Nilva? Quem é vovó Nilva? Quem ela foi ao longo de sua vida, para depois sugerir um tratamento, uma alternativa, seja da música, seja com pets. Né? Que legal seria se nós valorizássemos a identidade mais. Só um minutinho, só falar. A gente estava transmitindo para o YouTube, mas caiu. Então, o que nós vamos fazer, com a gentileza do Fernando, é marcar uma outra live no YouTube. Porque tem pessoas colocando aqui, a gente estava transmitindo e com 25 minutos caiu, nós vamos refazer. Achei tão bonito você falar, né? Porque nós, na geriatria, a gente é muito preocupado com a biografia, né? Que no senso normal das pessoas, ficou idoso, fica todo mundo igual. E não é assim. Se ele foi roqueiro uma vida inteira, ele não vai gostar de música clássica no final da vida. Né? E ter essa sensibilidade de entender a biografia e individualizar esse cuidado, melhora a vida. Né? Faz uma diferença absurda para a questão cognitiva. Nessa questão de adaptar o lar. Às vezes não é possível ele continuar na mesma casa. Mas você levar os móveis para o novo lugar, pôr na mesma disposição que ele vivencia os 40, 50 anos, faz toda uma diferença, né? E dependendo da fase, se é numa fase leve e for possível ele ainda morar lá, adequar a casa para a realidade dele, com câmeras em locais adequados, né? Então, assim, é interessante no olhar da família entender que é necessário, talvez, acolher uma demanda de uma forma diferente. Né? E posso falar uma outra coisa que eu acho muito importante? A responsabilidade e o direito a assumir certos riscos. Né? Porque eu canso de escutar, por exemplo, não, mas agora ela está com Alzheimer, a marcha dela vai sofrer algum pênalti ali, ela não vai caminhar como antes. Não pode mais ter o cachorrinho, porque ela pode tropeçar no cachorrinho. Bom, mas aquele cachorrinho, ele é um filho, ele fez parte da vida dela por 10 anos. Tirar aquele cachorrinho da casa pode, inclusive, piorar. Então, alguns riscos, agora eu estou falando como familiar, por favor, não me critiquem, mas alguns riscos, eles são válidos. E a gente tem que vivenciar, assim como foi o cigarro para minha avó. Mas o cigarro pode piorar a saúde dela. Bom, a pessoa que fumou por 60 anos
Acho que agora, nos últimos 5, não vai, talvez, fazer grande diferença, mas se eu tirar o cigarro dela, aí sim, o comportamento dela ficou agitado, ela ficou agressiva todos os dias, ela procurava por algo que ela não sabia o que era, ela não conseguia verbalizar o que era, mas sabia que faltava algo. Aquele companheiro que fez parte dela por talvez 10, 15, 20 vezes por dia, todos os dias, por 60 anos. Então, a gente tem que dar valor também a certos riscos que devem ser tomados. Fernando, deixa eu só fazer uma justificativa. Às vezes eu tô saindo e voltando, eu tô com uma crise alérgica muito forte. Às vezes eu preciso sair um pouquinho e voltar, mas eu estou aqui participando o tempo inteiro. Inclusive, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Como é que durante todo esse tempo, por mais que você tivesse muito amor e carinho e respeito e admiração com a sua avó, a gente sabe que é cansativo mesmo, assim, o cuidar, né? Como é que você recarregava as suas baterias? Como é que você cuidava de você para dar conta de cuidar dela? Olha, Fernando, quando você, porque às vezes, mesmo tentando, você às vezes tem uma resposta explosiva ou atravessada. Como é que você também lidava com a culpa depois? Como você se organizava? Eu muitas vezes agi de forma explosiva, principalmente quando eu vivia a negação da doença, quando eu reforçava a ela que ela tinha uma demência, porque eu estava com raiva de não poder curá-la, porque eu distribuía culpas a Deus, distribuía culpas a ela, a mim, a minha mãe. Então eu vivi muitas reações explosivas. Hoje, é engraçado que eu vejo relevância em todas aquelas reações explosivas que eu tinha. Eu estava vivendo um processo novo. As pessoas costumam dizer hoje, inclusive, mas pelo menos se teu pai ou tua mãe tiverem Alzheimer no futuro, você já está preparado. Não, eu não estou nada preparado. A gente precisa viver a situação para entender como que ela vai acontecer, como que ela vai te afetar. As emoções são diferentes, não são as mesmas emoções e vínculos que estão envolvidos. Então, cada situação precisa ser vivida. E quando a gente vive, a gente erra. O que eu digo? Que o Alzheimer talvez, a única ou uma das únicas doenças que te permitem o erro. Porque você vai errar e daqui 5 minutos eles vão te dar a chance de acertar. Mas eles não vão ter raiva, eles não vão ter mágoa, eles não vão ter rancor, porque eles não vão lembrar o teu erro. Mas você não pode, como familiar, esquecer o erro. Você tem que utilizar aquele erro para que na próxima chance que você tiver, você seja... Você vai chegar, se olha no espelho e diga, bom, agora eu estou confortável e estou satisfeito, estou feliz comigo mesmo. Mas não é uma construção do dia para a noite. E eu sempre digo para as pessoas, não duvidem daquele que grita, não duvidem do amor daquele que esperneia, que reclama, daquele que sente raiva. Duvidem do sentimento daquele que, na primeira vez em que foi esquecido, agiu de forma blasé, com a maior normalidade do universo. Aquele ali talvez não tenha um vínculo afetivo, não esteja lutando com todas as suas emoções, né? E com essa redescoberta de conceitos, com essa releitura do futuro e do presente. Então, errar faz parte. Eu queria, se os familiares estiverem me assistindo nesse momento, eu queria que eles entendessem e se aceitassem dessa forma, porque amanhã eles vão ser cuidadores melhores do que foram hoje, e hoje eles já são cuidadores melhores do que foram ontem. E esse é um processo que vai ser constante até o último dia. E você perguntou, agora só complementando, você perguntou como é que eu recarregava minhas baterias, né? Por incrível que pareça, aquilo que drenava as minhas energias, que era a minha avó, aliás, era a doença da minha avó, quem recarregava as minhas energias era a minha avó. Quando chegava no fim do dia, ou no começo do dia, quando ela acordava arrastando aquele cobertor pela casa, com aquela carinha de bebê que eu adorava, que ela fazia uma cara, ela fazia de propósito aquela carinha, eu adorava, e aquilo me dava uma energia. Meus amigos foram muito importantes, meus pais estavam entrando em depressão, coitados, extremamente sobrecarregados, não só com isso, mas com outros vários problemas.
Lembrando que a doença de Alzheimer não é uma doença que afeta só uma estrutura da família, mas todas, desde psicológica, a estrutura financeira, a estrutura das relações. Meus pais estavam quase enfrentando um divórcio e por conta da situação. E os meus amigos foram um pilar muito importante. Ao invés de ir para um bar ou para uma festa, eles compravam um fardinho de cerveja, eles iam para dentro da minha casa e a gente fazia festa com a minha avó. Então, acho que eles foram parte muito importante de todo esse processo e sei que muitos estão assistindo aqui e agradeço já publicamente de novo, porque eu sempre agradeço. Muito legal. Maravilha. Fernando, interessante você falar, né? Porque nós temos essa visão. Não é um doente, é uma família adoecida, cada um lidando da forma que consegue com uma doença que a gente tem um olhar muito negativo, que é caro um remédio, que não melhora, só não piora. Aí você fala, mas ele está tomando remédio e ele não melhorou, doutora. Então, é muito o dia a dia, né? De entender e vivenciar e se permitir acertar e errar faz muita diferença, né, na doença. Demais, demais. E essa questão do remédio, muita gente chega para mim também com esse questionamento, né? Mas, poxa, não vejo melhora nenhuma. Mas a gente não sabe qual seria a piora sem aquele medicamento, né? A gente não sabe como que as coisas aconteceriam se não houvesse aquele tratamento disponível. Então, e eu falo sobre isso no livro também. Nós temos só uma vida. Nós não temos como comparar. A gente viveu as duas hipóteses, né? A gente sabe que, não, aquela ali seria melhor. A gente só tem uma vida e a gente utiliza essas teorias de embasamento para dizer, não, mas é que esse remédio não está funcionando. Se ele está tomando e não está funcionando, é porque não vale a pena. Não, a gente tem essa vida, a gente tem que encarar essa vida, a gente tem que entender também que aquele remédio pode estar impedindo muitos outros sintomas de aparecerem ou de se fazerem muito gritantes a ponto de refletirem de forma negativa na família inteira. Seja no comportamento, seja na agressividade, né? Seja na comunicação. Então, a gente tem que seguir, confiar no tratamento que esses profissionais maravilhosos, que estudam pra caramba, nos oferecem, sabendo que sim, que eles podem estar lentificando certos processos. Fernando, e a sua vivência foi tão intensa e inspiradora que você se preocupou, inclusive, de sensibilizar as crianças, né? E aí você escreveu o livro Vovô é um Super-Herói. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse seu livro, né, direcionado para as crianças, abordando o tema. Legal. Eu vi que a live vai acabar em 5 minutos, né? Ela acaba automaticamente quando dá 1 hora. Isso. Então, vou falar de forma bem resumida. Isso. Eu senti a necessidade de falar sobre demência com as crianças e foi uma experiência incrível. Eu escrevi o primeiro livro, Vovô é um Super-Herói, que foi lançado no Brasil e em outros países da América Latina. E o retorno foi maravilhoso. Inclusive, ele foi escolhido pelo governo federal para 100 mil escolas públicas do país, para que essa questão fosse trabalhada com as crianças. E isso, para a gente, é uma vitória na militância, né? É muito legal que a intergeracionalidade e as demências possam ser transmitidas para as crianças. E só finalizando, a gente precisa encontrar uma forma de incluir essas crianças em todas as fases da vida de quem as ama e de quem elas também têm um vínculo muito importante. Não é porque aquela pessoa tem uma doença, uma situação difícil de ser explicada, que aquela criança deve ser retirada do convívio da criança, do seu avô, da sua avó, às vezes até mesmo dos seus pais. É importante que a gente possa trabalhar de forma lúdica esse conteúdo, explicando desde envelhecimento, da importância da reserva afetiva, do que é Alzheimer e também falando sobre morte. Quantas são... Bom, eu descobri morte muito tarde, embora tenha vivido muitas experiências depois disso com a morte, mas vivi ela muito tarde, porque primeiro o cachorro foi para o sítio, o peixinho voltou para o oceano, a vovó está dormindo, tia está viajando e ninguém volta para casa. Aí gera aquela ansiedade quando os teus pais vão viajar, porque titia foi viajar e nunca voltou. Então, a gente acaba tentando fugir de um problema e a gente gera outras aflições, né? Então, é importante que a gente busque por esses recursos para transmitir e fazer com que essas crianças sejam parte ativa na vida de quem as amam. Só
Juliana tem um livro. A Ju também tem um livro infantil. Olha! Eu também, no ano passado eu lancei um livro também, Uma Vovó Encantada, que é um livro que mostra a rotina de convivência entre netos e uma avó com Alzheimer, tentando mostrar mesmo como lidar com situações cotidianas, né, de uma forma lúdica, mostrando que essa intergeracionalidade ela é muito positiva, né, no cuidado e também na questão do reforço dessa reserva afetiva. Que maravilha! Parabéns! E Eu assim, quero esse livro depois. e assim a gente vai também fazendo com que as gerações aprendam, né, a conviver com a longevidade, com os adoecimentos que são, né, mais frequentes na longevidade, de uma forma melhor do que as gerações que não tiveram essa aprendizagem prévia e tiveram que inventar como é que se lida com isso, né, sem nenhum embasamento prévio. E aí vai ter uma Exato. história de sorteios de livros também, não é, Fernando? Como é isso? Vai! As doutoras vão sortear aí no Viver Melhor Grupo, no Instagram mesmo. Ó, Isso. 3 exemplares do livro Alzheimer Não é o Fim, que é meu novo lançamento. E espero que ele ajude as famílias que vão receber esse livro em casa a encararem a doença entendendo o seu papel ativo nessa batalha, porque existem muitas vitórias que podem ser vividas. O Alzheimer não é uma derrota, ele não é o fim. Ele não é uma declaração de óbito. Ele pode sim oferecer muitas aventuras até o último dia. Espero que esse livro transmita essa mensagem. Transmitiu sim. E aí depois a gente coloca, pessoal, lá no Instagram, como é que é o esquema de participar do sorteio, tá bom? Vai estar inscrito lá em breve, tá bem? E a gente vai a fazer gente essa tá live do YouTube também, né? Vamos. Mas a gente está com uns minutinhos finais, a gente queria saber quais são suas palavras finais, porque daqui a pouco já vai desligar. Vamos lá. Queria agradecer primeiro vocês por essa iniciativa fantástica. A gente carece de estruturas pós-diagnóstico, de assistência para essas famílias. Elas entram no hospital, saem com o diagnóstico bem perdidas. Então, essa iniciativa de vocês é maravilhosa. Continuem e que vocês consigam expandir cada vez mais. Agradecer a Libs também por ter proporcionado esse encontro. E, com certeza, o nosso bate-papo no YouTube vai complementar bastante o que foi dito hoje. Excelente. Muito obrigada, Fernando. Gratidão. Super, super valeu. Obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu. Foi nota 10. Desculpa a intercorrência do ambiente, hoje foi tudo atrapalhado, mas enfim, tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo, Gratidão, essa é a vida de home office. Também. Isso mesmo. Ok, gente. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigada. Até mais. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Tchau, meninas.